Olá, muito bom dia para você. Chegou a quarta-feira ingrata. Hoje é dia 18 de fevereiro de 2026. Carnaval acabou, mas o AB1 tá só começando. A gente vai mostrar para vocês como foi a última noite de shows no Carnaval de Bezerros. Uma multidão tomou conta do QG do Frevo, principal palco da festa, para conferir os shows da terça-feira. Agora a galera de Bezerros vai cantar assim. Ao vivo comigo lá em Bezerros tem Franklin Portugal. Clima de despedida aí na cidade, né, Franklin? Bom dia para você. Muito bom dia para você, Eliakim. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no AB1. Esse clima de despedida, a gente vê aqui as equipes aqui no ritmo de desmontagem da estrutura, embora que a gente sabe que muita gente não queria realmente dar tchau para o carnaval aqui na terra dos Papangus. Aí a música aí, né? Quem é o louco entre nós? Tem gente expectando. Quem é o louco que quer acabar o carnaval, mas acaba chegando sim esse ponto final e que a galera fica nesse tom de muita saudade. Daqui a pouco a gente volta aqui falando mais de Bezerros aqui, desta movimentação na quarta-feira de cinzas, daqueles que não querem dar tchau também para o carnaval aqui na terra dos Papangus. Daqui a pouco a gente volta daqui, Eliakim. Tem os inimigos do fim, né, Franklin? Até daqui a pouco. No Recife, a despedida do carnaval lotou o Marco Zero com shows de Elba Ramalho e Alceu Valença. A quarta-feira de cinzas é importante para os católicos. A gente acompanhou a tradicional missa de cinzas que marca o início da quaresma, período que vai até a Semana Santa e incentiva os fiéis a renovarem a fé e vida espiritual. Eu estou aqui porque eu acho que todo católico tem que viver isso, é uma experiência única. E é o momento da gente refletir sobre nossas ações, sobre nossos pecados. E realmente é um momento de renovação. Eu creio muito nisso e sei que faz muita diferença. Quem participa, acho que nunca deixa de fazer. Também ao vivo comigo tem Joel Almeida e Fábio Gomes. Joel vai falar sobre o início da campanha da fraternidade. Bom dia para você, Joel. Bom dia, Eliakim. Um ótimo dia também para você que está com a gente aqui no AB1. Como você falou aí, hoje, quarta-feira de cinzas, marca o início da quaresma, mas hoje também marca o início da campanha da fraternidade. O que é isso? É um momento, né, que os católicos se reúnem para tratar sobre um tema social por ano. Esse tema é escolhido pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, que decidem esse tema que começa hoje até o final do ano. O tema desse ano é moradia, um tema muito sensível que é retratado também aqui nas missas em todo o país e reforça também ações urgentes do governo. E aí a gente volta daqui a pouco com outras informações sobre esses assuntos aqui no AB1. Vamos ir. Tá ok, Joel. Fábio vai trazer os destaques do G1. Teve acidente grave aqui na região, não foi, Fábio? Bom dia para você. Oi, Eliakim, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo ligado com a gente aqui nesse AB1. Infelizmente teve sim, 2 pessoas acabaram morrendo após um acidente ontem na BR-232 aqui em Caruaru. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a suspeita é que o veículo em que esse casal estava, ele aquaplanou em um trecho da rodovia e acabou capotando. Outras 3 pessoas que estavam dentro do veículo também ficaram feridas e foram socorridas para o HRA aqui em Caruaru. A Polícia Civil investiga esse caso e daqui a pouquinho eu volto trazendo outros detalhes sobre esse acidente. Eliakim. Tá combinado, Fábio, Joel, até já. No AB Esporte de hoje vamos falar sobre o Maguari. O time de Bonito entra em campo hoje para fazer história. É a estreia da equipe na Copa do Brasil. E tem uma reportagem sobre turismo no sertão. Em Flores, a produção de cutelaria, que é a arte técnica de fabricar instrumentos de corte, como facas, virou roteiro para turistas conhecerem mais sobre esse tipo de trabalho.
E foi justamente essa curiosidade popular que trouxe mudanças significativas no dia a dia dessas pequenas oficinas do sertão, já que agora o local de trabalho desses artesãos virou rota de turismo. As cutelarias aqui no município de Flores existem há décadas, não é? E a gente vem acompanhando há vários anos e despertou, né, essa ideia, esse interesse da gente formalizar uma parceria junto ao Sebrae para estruturar, para receber o turista. Tudo isso e muito mais no AB1, que já está no ar. Agora são 11 horas e 54 minutos. Mais uma vez, muito bom dia para você que acompanha o AB1 pela tela da TV Asa Branca, pelo G1 Caruaru e região e também pelo Globoplay. Está aí na tela esse QR Code que vai levar você direto para o aplicativo do Globoplay e você vai poder acompanhar o AB1 ao vivo por lá também e o melhor, de graça. Previsão do tempo em Caruaru, vamos dar uma olhada nesse momento. Imagens ao vivo lá do alto do Monte do Bom Jesus, olha só o céu carregado aí, muitas nuvens, nuvens escuras, sinal que vem chuva por aí, viu? E é o que diz a previsão do tempo, tá? Durante o dia o tempo deve variar entre céu nublado e chuva. À noite o tempo deve permanecer nublado durante toda a noite dessa quarta-feira em Caruaru. A temperatura deve variar entre 21 graus, temperatura mínima, e a máxima de 28 graus. Foram 4 dias de muita festa em todo o estado. Em Bezerros, terra dos Papangus, o QG do Frevo, principal palco da festa, levou uma multidão a acompanhar os shows. A gente mostra agora como foi a última noite de apresentações. A última noite de shows no QG do Frevo começou com a favorita. O brega da cantora pernambucana Rafaela Santos animou a galera. Agora a galera de Bezerros vai cantar assim. Depois, quem subiu ao principal palco do Carnaval de Bezerros foi a filha da terra, Leide Falcão. A cantora de forró fez a festa dos foliões. Só love na cabeça, só love na cabeça, só love na cabeça. A gente é carnaval. E a última atração do Carnaval dos Papangus foi o cantor Edson Gomes, que fez o público cantar juntos suas músicas clássicas de reggae. Vamos, amigo, lute, vamos, amigo, lute, vamos, amigo, lute, vamos, amigo, ajude-se, a gente acaba perdendo o que já conquistou, yeah. A gente acaba perdendo o que já conquistou. Aí, o Edson Gomes encerrando essa programação de shows no Carnaval de Bezerros. A festa lá entrou pela madrugada e bora para lá agora ao vivo com Franklin Portugal. A gente já viu que os Franklin estavam ali naquele cenário, estavam os palcos sendo desmontados. O cenário está bem diferente, né, Franklin, desses últimos dias aí de Carnaval. Boa tarde para você. Boa tarde para você, Eliakim. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no AB1. Um cenário muito diferente onde eu me encontro agora, né? O pessoal estava vendo aqui multidões e multidões aí pelos últimos dias aí, nesse calendário do Carnaval aqui na terra dos Papangus em Bezerros, e onde a gente vê agora as ruas esvaziadas, uma quarta-feira de cinzas, um compasso de mais calma, de descanso para muitas pessoas, enquanto a gente vê sim, dentro dessa mesma movimentação aqui na área do centro, a gente está bem perto do QG do Frevo, né, onde tudo acontece, onde a fervura maior do carnaval acontece aqui em Bezerros. Então a gente vê as ruas esvaziadas e as equipes já de prefeitura e de outros setores também, né, gente que comercializa, todo mundo desmontando essa estrutura, enquanto o trânsito, a circulação das pessoas aqui vai toda numa tranquilidade. Olha só, galera ali no carro, com certeza a galera não quer deixar o carnaval embora.
devem estar indo de repente para os restaurantes da Serra Negra, que fica aqui também, bem perto, uma área de altitude belíssima de Mata Atlântica. Então, os turistas ainda vão teimando, continuando por aqui. A gente chegou, eu e o repórter cinematográfico Edivaldo Coelho, nessa missão de encontrar um foco aqui e ali de turistas que ainda estivessem festejando aquele bloco de não querer dar adeus ao carnaval. Não vimos isso ainda. Pode ser que durante a nossa permanência aqui dentro da edição desta quarta-feira de cinzas do AB1, a gente ainda consiga encontrar algum ponto de resistência. No momento ainda não, somente este clima de muita tranquilidade e calma. A gente daqui a pouco vai estar também registrando os agitos e os preparativos ali do Bacalhau do Lula Vassoureiro. A gente vai se deslocar para um outro bairro aqui da cidade, onde os preparativos já ocorrem. A gente vai mostrar tudo isso e também conversar com o secretário Eudes Mateus aqui, falando de um pré-balanço que já possa ele apresentar, que já possa ter, né? Falando dos números e de como beneficia a economia, né? O carnaval aqui na Terra dos Papangus, portanto, chegando ao final, quarta-feira de cinzas, este clima aí de despedida. Enfim, a gente segue aqui acompanhando a movimentação aqui por Bezerros, trazendo informações de outros pontos aqui de Bezerros nesta quarta-feira. A gente retorna aqui dentro do AB1, daqui a pouquinho, o seu Eliakim, daqui a pouquinho a gente volta. Tá certo, Franklin. É a cidade, né? Voltando à rotina normal, né? Depois de tantos dias de folia, tanta animação. Daqui a pouquinho você volta aí trazendo esse balanço, né, da prefeitura e também mostrando os preparativos para o Bacalhau do Lula Vassoureiro. Franklin, valeu, até daqui a pouco. Hoje, quarta-feira de cinzas, tem início a quaresma para os católicos. É um período de 40 dias de oração e recolhimento até a Páscoa. Para iniciar esse período, a igreja realiza a tradicional missa de cinzas. Joel Almeida está ao vivo aqui no AB1 para trazer informações para a gente sobre a programação nessa quarta-feira na Catedral de Nossa Senhora das Dores, aqui em Caruaru. Joel, boa tarde. Oi, Eliakim, boa tarde para você, boa tarde também para você que está conosco. Quarta-feira de cinzas, para muita gente a quarta-feira ingrata, marca aí o final dos festejos de Momo, né? E aí, para os católicos, esse significado é ainda mais forte, ainda maior. A quarta-feira de cinzas, porque convida o cristão para um tempo de renovação, para se preparar, como você disse, Eliakim, para a Páscoa. Eu falo aqui da Igreja de Nossa Senhora das Dores, da Catedral de Caruaru, onde muitos fiéis aguardam a missa de cinzas, que vai começar daqui a pouquinho. O padre, o frei e coroinha já se preparam, inclusive, para iniciar a entrada aqui na Catedral. Esse tempo para os católicos de quarta-feira é celebração, tem esse rico significado de preparação desses 40 dias. É um tempo conhecido como deserto, como remota a Bíblia, né? O tempo em que os cristãos eles passaram aí 40 anos por esse período muito difícil. Inclusive, o pessoal já se levantou agora para receber a entrada do padre, e aí a gente vai acompanhar um pouquinho aqui da missa daqui a pouquinho, mas antes eu quero convidar você para acompanhar uma reportagem entendendo mais sobre esse tema, uma reportagem que o cinegrafista, o Matheus Guerra e eu preparamos. Veja. A Catedral de Caruaru realizou uma das primeiras missas que dão início à quaresma. Cedo da manhã, fiéis lotaram os bancos para participar de uma das celebrações que marcam esse período tão importante para a igreja. Pedro chegou cedo para celebrar em comunhão. Ele lembrou de parentes que já se foram e ajudaram a fortalecer a fé. Eu estou aqui porque eu acho que todo católico tem que viver isso, é uma experiência única. E é o momento da gente refletir sobre nossas ações, sobre nossos pecados. E realmente é um momento de renovação. Eu creio muito nisso e sei que faz muita diferença. Quem participa, acho que nunca deixa de fazer. E essas cinzas, o que é que te lembra? Para mim, é algo que lembra muito as pessoas que já se foram, familiares, amigos. E é o momento da gente também pensar neles e visitar eles, se possível. E pedir que ele esteja realmente num lugar bem, esteja repousando e esteja orando também sobre nós. A missa foi presidida pelo Frei Marcos, que seguiu a proclamação do Evangelho e da homilia. E depois para uma das partes mais esperadas, a bênção e a imposição das cinzas. A missa de hoje é importante para os católicos, pois lembra que o homem veio do pó e ao pó voltará. É também um momento que marca o início da quaresma, um período conhecido como deserto espiritual, de orações sem cessar.
É uma missa importante porque é um começo de um percurso que vai ser feito na Quaresma, que é um tempo de purificação, um tempo de preparação para celebrar a Sagrada Páscoa, né? Então nós fazemos esse percurso de preparação. Então olhar para dentro do coração, olhar para a alma, como estou com Deus, como estou com os meus irmãos e me preparando bem através da oração, através do jejum, da esmola, que são práticas, né, sempre presentes na igreja. Eu posso melhor estar atento, estar preparado quando chegar na celebração da Páscoa, para celebrar com uma alegria plena a ressurreição de Nosso Senhor. Jussiária diz que é uma das missas mais fortes e importantes e reforça o compromisso com a fé católica. A gente buscar Deus, se reconciliar e estar cada vez mais contrito com o Senhor. E é um período também que se inicia hoje de muita oração, né? De rezar sem cessar. Isso, de muita oração, de muito jejum e de muito comprometimento com o Senhor. É um momento realmente de buscar Deus. Helena trouxe a filha e a neta para juntas receberem a bênção das cinzas. Um rito que vai além da tradição. A netinha, Maria Helena, com apenas 1 ano, recebeu a cruz com as cinzas. 5 horas da manhã estava de pé para vir para cá. Com as bênçãos de Deus. A pequenininha acorda cedo também, Maria Helena. E a gente vamos embora para a missa logo, sempre. É para a história dela também. Hoje ela recebeu as cinzas. Eu nem imaginei que ela ia receber. Eu achei que por ser tão pequena não ia receber. E é marcante, né? É para a vida toda. Todo ano a gente vem. E a gente vai continuar vindo, se Deus quiser. Jesus nos prometeu. Essas missas, elas foram realizadas logo no início da manhã, né? A programação aqui na Catedral, ela continua. Tive a missa de 7 horas da manhã, tem essa missa agora de meio-dia, que é presidida pelo cônego Francisco Xavier. Depois, às 5 horas da tarde, tem a missa com o padre Fábio Silva. Depois, com o Dom José Rui, que é bispo diocesano aqui de Caruaru, às 7 horas da noite. Mas vamos mostrar um pouquinho da missa que está sendo presidida agora. Tem muitos fiéis aqui, né? Muita gente veio acompanhar. É uma missa muito importante para o povo católico, porque convida para o Evangelho e para que a gente possa repensar sobre o Evangelho, sobre como a vida passa rápida e um dos dizeres que está na Bíblia, né? A gente veio do pó e ao pó retornaremos. Ele é aqui. É isso aí, Joel. Mais uma importante celebração, né, da Igreja Católica, essa missa de cinzas que acontece durante todo o dia, né? Tradição, são várias missas sendo realizadas ao longo do dia, marcando esse início do período da Quaresma, período tão importante aí para o público católico e vai se estendendo até a Semana Santa, lá na Quinta-feira da Paixão. Agora, Joel, quarta-feira de cinzas também acaba marcando o lançamento da campanha da fraternidade, né? Teve o lançamento hoje aqui. Qual é o tema desse ano, Joel? Conta pra gente. Olha, o tema desse ano convida os católicos a pensarem muito sobre a moradia. Inclusive está aqui, ó, no panfleto das missas, Fraternidade e Moradia. Ele veio morar com nós, que é um dos dizeres lá em João, número 1, versículo 14. Muita gente que está aqui já começa a vivenciar essa palavra. Nas homilias, os padres, os freis, eles começam a explicar mais sobre esse tema e a importância da caridade. Deixa eu conversar aqui com uma das fiéis. Tudo bem? Como é seu nome? Socorro. Dona Socorro veio hoje para a missa, mas já está sabendo do início da campanha da fraternidade, né? A fraternidade é a abertura da quarta-feira de cinza, então é a Quaresma que está entrando. E nós temos o tema fraternidade e moradia. Está na ponta da língua, né? Muito obrigado pelas informações. Vou conversar agora com o padre Fábio, que é pároco também aqui da igreja. Padre, eu queria que o senhor explicasse para o pessoal que está em casa por que é tão importante a gente debater esses temas sociais aqui na igreja, entre os fiéis, sendo que o catolicismo está entre uma das religiões de maior quantidade no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Exatamente. Boa tarde a todos.
A Igreja Católica costuma, no período da Quaresma aqui no Brasil, fazer algumas reflexões sobre alguns temas, não é, que são sociais, é verdade, observando aquele mandato de Jesus dizendo que veio para que todo mundo tenha vida plena e a tenha em abundância. Este ano o tema reflete sobre moradia, habitação, uma moradia digna, que todas as pessoas, todos aqueles filhos de Deus deveriam ter um lugar para residir. Na Diocese de Caruaru essa realidade não é algo novo, porque na nossa história já vilas diocesanas foram construídas e doadas àquelas pessoas que não têm moradia. Aqui funcionam as conferências vicentinas, que acolhem as pessoas que não têm onde residir, como também outros municípios que pertencem à Diocese sempre fizeram esse trabalho. Mas nesta campanha, neste ano, nós iniciamos uma reflexão sobre esta temática também, sensibilizando as autoridades para que possam desenvolver políticas públicas nesta área. Muito obrigado pelas informações. Padre Fábio explicou para a gente, então, a importância desse tema, ele ser discutido nas missas em todas as paróquias de norte a sul do Brasil durante esses 40 dias. É perceber que todos nós somos iguais, tem muitos irmãos, muita gente vivendo nas ruas, mas nem todo mundo em condições de igualdade. Não é isso, Eliakim? Todos os anos a campanha da fraternidade sempre traz temas muito importantes, né, de discussão ao longo do ano. Joel, obrigado pela participação aqui no AB1, boa tarde para você. Bora para o intervalo agora. A seguir você vai ver o carnaval pelos bairros do Recife. Moradores da Várzea curtiram shows pertinho de casa em um dos polos descentralizados da cidade. Atrações da região metropolitana e do interior também animaram foliões de todas as idades. 12h, 10 minutos, o AB1 volta já. Tempo agora. A AB1 está de volta, 12h, 11 minutos. Vamos dar uma olhada no tempo em Garanhuns, a previsão para essa quarta-feira de cinzas, lá na cidade das Flores. Segundo a previsão do tempo, hoje o dia deve permanecer nublado, mas com possibilidade de tempestades ao longo da tarde, né? É o que está dizendo lá na previsão do tempo para Garanhuns. À noite o céu deve ficar nublado. Temperatura mínima de 19 graus, máxima de 28. São imagens ao vivo nesse momento de Garanhuns, com a nossa câmera instalada no alto do Monte do Columinho. Bora dar uma passada na redação agora, porque Fábio Gomes está chegando ao vivo com os destaques do nosso portal, o G1 Caruaru e região. Fábio, boa tarde para você. Infelizmente tem notícia de um trágico acidente, né? Oi, Eliakim, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a gente aqui nesse AB1 de quarta-feira de cinza e, infelizmente, esse é um dos destaques de hoje, porque um casal acabou falecendo ontem por conta de um grave acidente que foi registrado na BR-232, aqui na área, né, de cobertura do município de Caruaru, no Agreste Pernambucano. Essas vítimas foram um homem de 50 anos e uma mulher de 47. Eles foram identificados por Eliano José da Silva, de 50 anos, e Josicleide Leite da Paz, de 47. De acordo com as informações que foram divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal, esse caso aconteceu na altura do quilômetro 114 da rodovia, no sentido Recife. Pelos vestígios verificados no local, a suspeita é que o veículo de passeio que esse casal e outras 3 pessoas estavam aquaplanou em um trecho da rodovia e acabou capotando logo em seguida. Eliano, Josicleide e outros 3 passageiros que estavam dentro desse carro chegaram a ser socorridos e encaminhados para o Hospital Regional do Agreste, aqui em Caruaru, mas devido à gravidade dos ferimentos, o casal não resistiu e veio a óbito. O estado de saúde dos sobreviventes feridos não foi divulgado até a última atualização dessa nossa reportagem. A Polícia Civil informou que registrou esse caso por meio da delegacia aqui de Caruaru com um acidente com vítima fatal e que já iniciou as investigações para esclarecer todos os fatos. Através das redes sociais, a Prefeitura de Bezerros também emitiu uma nota de pesar. A gente acompanha nesse momento a imagem, né, do casal, tanto o Eliano como a Josicleide. A Prefeitura de Bezerros informou que lamentou esse caso e informou também que o casal era morador do distrito de Sapucarana, na zona rural do município. A gente segue acompanhando todas as investigações desse caso, Eliakim. Infelizmente, trágico acidente que aconteceu aí na BR-232, né, aqui na nossa região. Lamentamos aqui, nossos sentimentos aí à família desse casal que perdeu a vida nesse período aí carnavalesco, né? Inclusive amanhã a Polícia Rodoviária Federal deve trazer um balanço dos acidentes, das ocorrências registradas ao longo desse carnaval na operação que costuma fazer nas rodovias federais que cortam o estado. O
Fábio, a gente tem um outro assunto, né? Lá no nosso portal, falar agora do Enem dos concursos. Resultado está previsto para sair hoje? Exatamente, Eliakim. A gente tem atualizações sobre o CNU, né, o Concurso Nacional Unificado, a edição de 2025, a segunda edição desse concurso, que recebeu o título, né, carinhosamente aqui no Brasil, de Enem dos concursos por conta da quantidade de vagas. A gente tem atualização porque hoje está previsto para ser divulgado os resultados individuais dessa segunda etapa. De acordo com a organização, a banca organizadora, essa consulta será liberada a partir das 4 horas da tarde. Essas informações estarão disponíveis na área do candidato, no site da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, que foi responsável pela aplicação dessa prova, e aí cada participante poderá verificar o resultado definitivo da prova discursiva após a análise dos recursos, além também da avaliação de títulos a depender do cargo que o candidato está concorrendo e também do resultado dos procedimentos de cotas e das respostas aos pedidos de revisão. Ainda hoje também serão publicadas as listas completas com os resultados finais pós-recursos e no mesmo formato das tabelas já divulgadas anteriormente, que é com o número de inscrição e também as notas dos candidatos. Ainda essa semana, na sexta-feira, dia 20, serão divulgadas as listas de classificação para as vagas imediatas e também para o cadastro de reserva, que é a etapa que define quem segue dentro dessas vagas e quem permanece na lista de espera. Ainda na sexta-feira também vai ser publicada a primeira convocação para confirmação de interesse dos candidatos que ficaram na lista de espera. A gente tem aí o cronograma completo nessa nossa reportagem do G1 e eu aproveito o espaço bacana aqui do AB1 e convido o nosso telespectador a apontar a câmera do celular para o QR Code que está na tela ou acessar o nosso portal G1 Caruaru e Região para ficar por dentro dessas informações complementares. Eliakim. E boa sorte aí para quem está na expectativa desse resultado. Fábio, obrigado pela participação no AB1 de hoje. Boa tarde para você. Valeu, Eliakim. Boa tarde para você também. Uma excelente tarde para todo mundo que acompanha a gente. Valeu, até a próxima. Agora, meio-dia, 16 minutos, bora voltar a falar de carnaval. Ao longo destes dias, a gente mostrou aqui toda a animação na terra dos Papangus. Então, vamos voltar ao vivo lá para Bezerros com Franklin, Portugal. Franklin, já tem balanço da festa desse ano? É isso mesmo, Eliakim. Sim, sempre o sucesso de uma festa ele é traduzido posteriormente em números. Daqui a pouco, só para contextualizar, a gente vai mostrar a movimentação aqui em torno dos preparativos do Bacalhau do Lula Vassoureiro, né? Que vai ser realizado hoje, então, como é tradição, na quarta-feira de cinzas. Então, a galera já comparecendo. Daqui a pouco, este será o assunto, porque agora, como ele aqui já cantou aí a bola, em relação aos números da festa, estou ao lado aqui do secretário de Turismo e Cultura de Bezerros, Eudes Mateus. Boa tarde, secretário. O que a gente pode falar, então, de números da festa, do sucesso? Boa tarde a todos que estão acompanhando. Rapaz, números positivos e muito feliz, né? A gente está finalizando, na verdade, o ciclo carnavalesco agora, com um saldo muito positivo, né? Com mais de 600 mil foliões nas ruas durante todo o ciclo carnavalesco, né? Mais de 20 milhões sendo injetados na economia local. 2 mil empregos foram gerados direto ou indiretamente. Então a gente vê que a potência do carnaval ele se sobressai, né? Uma época festiva que para a gente tem um fator de responsabilidade, tanto econômico como cultural. O turismo que ama o Carnaval de Bezerros, ele sempre volta, mas também acaba trazendo pessoas que estreiam no Carnaval. Exatamente. A gente fala que o Carnaval Papangu, ele por ser apaixonante, quem vai e fala sobre ele, o ano seguinte quer trazer mais um, sempre vem acompanhado com mais gente que nunca conheceu, né, para entender o que é que está acontecendo por aqui, qual carnaval é esse que é tão falado em termos de segurança, em termos de cultura, em termos de programação recheada e multicultural. Então, para a gente é muito feliz quando alguém chega na cidade dizendo, ó, tô vindo porque alguém me falou, eu quero conhecer de perto a figura do Papangu. De que forma esse recurso, né, que chega, né, pelo Carnaval do Papangu, de que forma ele impacta a economia do município, desde aquelas famílias que mais precisam? Né? Totalmente. A gente tem uma cadeia econômica na cidade que utiliza dos elementos de eventos para substanciar, né, durante o período ali. Então o carnaval ele garante que famílias tenham ali pelo menos de 3 a 4 meses garantido sua economia preservada, porque é um pico econômico que sustenta, né, toda uma classe ali de comerciantes que agora se espera para o São João, né, restabelecer novamente esse ciclo. Então é um ciclo muito responsável no quesito de resultados, né? A gente tem resultados diretos, de impactantes, para que a economia mantenha-se firme e entender que o carnaval é um investimento
público, mas que tem um retorno financeiro diretamente injetado na economia local e automático, né? A gente não está esperando acontecer, já aconteceu, então agora é receber todos esses frutos e colher tudo isso para que seja executado nos próximos dias. Esse turismo bacana, dinâmico, regado a muita alegria, acaba também se entrelaçando, se ligando ao que se vê de movimento na Serra Negra nesse período. Totalmente, né? Agora a gente vai abrir uma outra caixinha na cidade, que é o ponto do turismo é de fato o carnaval, mas aí a Serra Negra entra no cenário a partir de agora, né? Quando o clima começa a mudar novamente, né? A parte turística, o setor ecoturístico da cidade vai reaquecendo lá para a Serra Negra novamente, a gastronomia vai levantando novamente para lá. Agora é um período carnavalesco, já tem uma ascensão também, porque quem não gosta de fato do carnaval, a Serra Negra é um ótimo local para se esconder um pouco de toda a agonia, de toda a parte do brincar carnaval, né? Então a Serra Negra já se aquece agora nesse período, já tem hotelaria fechada, ali, todas as sua parte hoteleira. E aí agora a gente vai começar a entrar em outro cenário turístico da cidade, que é o cenário do turismo radical, o turismo de aventura, que entra em ascensão novamente agora, né, junto à espera do clima ameno que a Serra Negra tem. Muito obrigado pela participação. Daqui a pouco a gente volta aqui, mais uma vez aqui de Bezerros Eliaquim. Mostrando os preparativos para o bacalhau do Lula Vassoureiro, não é isso, Franco? Obrigado aí pela participação, obrigado também ao secretário Wildes. Olha, no Recife, um cortejo com atrações de várias partes do estado animou os moradores da várzea e garantiu a folia na porta de casa. Bora ver. Para muitos moradores, a rotina de vir à praça e aproveitar um bocadinho a vida ao ar livre, encontrar os amigos, jogar, não fazer nada. Só que esta terça é diferente. Hoje está mais bonito, né? Vai ficar só de olho. Só de olhar, eu gosto de admirar. Os moradores da vizinhança aproveitam com uma pontinha de orgulho do bairro. A várzea é multicultural, todo ano a gente está aqui. Aí o carnaval para você representa o quê, assim, tão juntinho de casa? Multicultural, muito bom, tudo de bom, né? Se não é o caso de se deslocar para curtir o carnaval, tudo bem. O carnaval vem até aqui, até Renata e Olívia, que aos 4 meses de idade viu pela primeira vez as cores dessa festa. O interessante do carnaval descentralizado é esse, é poder trazer, né, a criança para o bairro dela, né, sem essa coisa de estar no centro da cidade. Isso facilita bastante o contato dela com o carnaval. Pela carinha dela, você acha que o quê? Eu acho que ela era para estar dormindo, ela está acordada e atenta, então ela gostou muito. O cortejo segue levando o frevo das orquestras, o batuque do maracatu, do afoxé. Este veio de Jardim Paulista Baixo. E assim os integrantes conhecem um lugar que não costumam frequentar. Está sendo encantadora. É uma experiência que nós do afoxé, o Miodoiá, estamos tendo. Esta atração veio de bem longe, do sertão. O boi arco-verde chegou caprichando no cor-de-rosa e trazendo uma mensagem. É o empoderamento da mulher, não ao feminicídio, não à violência contra a mulher. E a gente teve uma ideia de trazer todos os integrantes de rosa, não ao preconceito, não à homofobia. É um boi que vem com uma mensagem diferente. Uma tarde rica e diversificada, para as famílias curtirem à vontade. Um pouquinho do Carnaval de Arco Verde lá no Recife também. Mas o intervalo chegou no AB1 e a seguir um problema que causa muito incômodo quando aparece, a cãibra. Para quem faz atividade física, ela pode indicar falta de alongamento. E tem a B Esporte, com a expectativa da estreia do Maguari na Copa do Brasil. É a primeira partida do time de Bonito em uma competição nacional. 12h, 23 minutos, a gente volta já com o AB1. AB1 de volta, 12h, 24 minutos. O assunto agora é saúde. Quem tem fibromialgia sabe o quanto essa doença afeta a qualidade de vida. São dores que incomodam bastante e muitas vezes limitam a pessoa. Agora, uma lei dá direitos previdenciários a quem sofre com essa doença. Jamerson foi internado por causa de uma crise de fibromialgia que possui. Ele tem a síndrome desde 2014 e a internação é quase que rotina na vida dele. O início da minha doença foi que eu tive uma catapora por volta de meados de 2014. Aí cheguei até a perder o movimento das pernas, tive alguns outros problemas e como sequela dessa catapora fiquei com a dor crônica. Essa dor crônica que desde então vem me acompanhando todos os dias
E assim, para chegar até o diagnóstico de fibromialgia, foram 4 longos anos, entre idas e vindas em médicos, hospitais, clínicas, todos os tipos de exame, de tratamento, e nada de aliviar essas dores. Aí, em 2014, conheci um médico que está comigo até hoje, ele que fechou o diagnóstico da fibromialgia, e a minha vida é essa, assim, um tempo em casa e outro tempo no hospital, um tempo em casa e outro tempo no hospital. Para ele, conviver com a dor é um tormento que mudou completamente a vida de um jovem ativo e trabalhador. Quando você é saudável, pode tudo. E quando se tem algum problema de saúde, fica meio que uma restrição ali de conseguir realizar seus sonhos, de ter força, de sonhar. E a dor vai tomando isso da gente. E aí, no dia a dia, a gente vai... que era uma coisa que a gente deveria não se acostumar, e a gente se acostumou a conviver com a dor. E o caso de Jamerson é bem incomum, já que a doença se manifesta, em sua maioria, em mulheres a partir dos 30 anos em média. A fibromialgia aparece sempre em pacientes que têm histórico familiar após alguma doença ou trauma. Bom, a fibromialgia é uma doença que causa dor. Uma dor, ela varia de intensidade, mas geralmente uma dor de forte intensidade, que leva um impacto social, né? É muito importante. Ela é acompanhada de fadiga, 90% dos pacientes têm fadiga, que é essa indisposição, cansaço físico, tem alteração do sono, do humor. Então, é um paciente que ele perde muita qualidade de vida, né? E quando o paciente chega no consultório, ele não consegue precisar exatamente onde é que é a dor. Você tem, então, onde é que é a dor, mas doutor, é o corpo inteiro, mas não tem nenhum canto que é pior. Ele não consegue falar. Mas o que a gente consegue entender, na maioria das vezes no histórico, é que começou a doença lá na adolescência, na infância. Ele começa com uma dorzinha no ombro, que não entende muito bem o que é, que não tem um diagnóstico, e que vai mudando ao longo da vida, vai acrescentando mais locais de dor, e quando chega pra gente, muitas vezes sem um diagnóstico, com quadro ansioso, importante porque não teve o diagnóstico de uma dor que durou muito tempo, que dura muito tempo. E aí a gente consegue fechar o diagnóstico, às vezes, muitas vezes na conversa clínica mesmo, ele já vem com muitos exames. A grande dificuldade é o fator que os médicos vão chamar de incapacitante, ou seja, que impedem que o paciente leve uma vida normal. E justamente por causa de casos graves da doença, começou a se discutir leis que pudessem amparar esses pacientes que passam anos lutando por direitos e que muitas vezes ficam até impedidos de trabalhar. A Lei 15.176 de 2025 traz os benefícios para as pessoas com fibromialgia e também para outras doenças de dores crônicas. O que é que isso quer dizer na prática? Agora, as pessoas com fibromialgia, elas têm um amparo da lei, não só em termos de direito médico, como também dos direitos previdenciários. Antes era muito vago. Como a fibromialgia é uma doença totalmente silenciosa em termos médicos, precisam de uma série de exames para termos esse laudo. Agora, com uma equipe multidisciplinar, conseguimos ter um laudo mais específico, equiparando a doença, fibromialgia, com deficiências, fazendo assim o paciente entrar nesse rol de deficientes e ter os mesmos benefícios que pacientes com deficiência têm, inclusive os benefícios previstos nas leis previdenciárias. A Lei número 15.176/2025 foi sancionada em julho do ano passado e entrou em vigor no dia 20 de janeiro. Ela reconhece a fibromialgia e doenças correlatas como deficiência no Brasil e garante aos pacientes direitos como prioridade no atendimento, inclusão em cotas de concursos, isenções fiscais e benefícios do INSS, baseados em avaliação biopsicossocial. Antes, como ficava muito vago, a gente não tinha uma forma de provar facilmente que aquele paciente necessitava de algum benefício. E, às vezes, uma aposentadoria por incapacidade não poderia vir para esse paciente porque faltava um laudo detalhado explicando o que aquele paciente tem. Mas agora a gente já tem essa possibilidade justamente por ter toda uma equipe por trás desse laudo, fazendo assim passar mais segurança, tanto para o benefício quanto para o direito da saúde em si. Joyce, que passou anos até ter um diagnóstico confirmado, comemora o fato de agora ter uma lei para beneficiar quem tem fibromialgia.
A lei é importante porque dessa forma a gente vai ter um atendimento mais prioritário, as pessoas vão se conscientizar, né, com as nossas limitações, porque dessa forma a gente, com fibromialgia, tem mais acolhimento, tem a conscientização das pessoas e, de certa forma, a gente vai ter um tratamento. Benefício para o pessoal que sofre tanto com essas dores da fibromialgia, né? Falando em dor, a cãibra é uma dor forte e repentina no músculo, só sabe quem tem, né? Ou já teve. Muitas vezes aparece na panturrilha, a chamada batata da perna, como a gente costuma chamar. Para quem faz exercício físico, é preciso adotar algumas práticas que podem evitar esse desconforto. O treino é intenso. Pelo menos 3 vezes na semana, Laurene se prepara para as competições nas águas do Rio São Francisco. Experiente, a atleta e professora de natação não está livre das temidas cãibras. E quando elas surgem, a principal estratégia é parar e... O principal é manter a calma, boiar. Não fazer esforço, porque geralmente as cãibras acontecem com esforço excessivo, falta de alongamento. Então, assim, manter a calma e andar sempre com equipamento de suporte com boia, né? E aí você segura na boia, relaxa, respira e tenta sair da água para poder fazer um alongamento. O problema também afeta a rotina do Felipe. As cãibras costumam aparecer durante o treino, sempre na mesma região do corpo. Geralmente... as câimbras aparecem durante a atividade e sim, sou surpreendido e já fui surpreendido muito mais vezes. Praticantes de atividade física são os mais afetados pelas contrações involuntárias dos músculos, que duram em média entre 30 segundos a 2 minutos. Mas o incômodo pode atingir qualquer pessoa e se manifestar até durante o sono. Além de esforço intenso, as causas também podem estar ligadas à desidratação e a fatores emocionais. As cãibras a gente denomina como contrações involuntárias, que pode gerar dor e desconforto. Pode também acompanhar um pouco de edema, um pouco de inchaço, mas geralmente fica mais na questão do desconforto e dor. Então, ela tem uma causa multifatorial. Né? Pode ser desidratação, deficiência nutricional, mas ela está bem relacionada à atividade física intensa, né? O uso excessivo dos músculos. Ela também está relacionada, pode ser em alguns casos, com algumas doenças, né? Mas isso se ela se apresentar de forma crônica, então de forma repetitiva, aí sim. Mas geralmente o esforço repetitivo, a atividade física intensa é o que faz desencadear as cãibras. Pedro começa o dia com boas braçadas no Rio São Francisco e durante a semana ainda tem corrida, pedal, crossfit e aventura em esportes radicais. Com tanto movimento assim, o corpo responde, as cãibras aparecem, mas o atleta aprendeu a lidar com elas. Hoje, com o tempo, consegui administrar melhor e fica mais fácil de controlar. Como é que você costuma agir? Eu costumo, primeiramente, eu uso boia de sinalização. Caso preciso, pego na boia e também uso a flutuação ao meu favor. E vou sempre direcionando a margem para poder procurar um local seguro. Comer banana, abacate, como muita gente indica, não é mito, ajuda. Mas, para evitar o problema, a orientação é uma boa hidratação, alongar os músculos regularmente e procurar um médico se as cãibras forem frequentes. É muito importante ficar atento à cronicidade do surgimento da cãibra. Então, se é algo repetitivo, esses episódios, é interessante marcar uma avaliação física, porque, primeiramente, pode ser uma alteração postural, uma alteração biomecânica que o indivíduo pode estar apresentando e causando, mas se mesmo assim persiste, mesmo você fazendo um trabalho preventivo de fisioterapia, musculação, é interessante procurar um médico, porque o que é que acontece? Alguns episódios de cãibras crônicas podem estar relacionados às doenças neurológicas. Então, para evitar, ficar tranquilo, busca uma avaliação. E amanhã tem AB Saúde com o nosso consultório ao vivo. Nós vamos falar sobre o Fevereiro Roxo, campanha de conscientização dedicada ao diagnóstico precoce e tratamento de 3 doenças crônicas incuráveis: lúpus, fibromialgia e Alzheimer.
O especialista vai tirar todas as dúvidas sobre essas doenças aqui no AB1. Nesta quinta-feira, o AB Saúde vai falar sobre o Fevereiro Roxo, o mês de conscientização dos cuidados com a fibromialgia e o lúpus. Vamos mostrar a história de mulheres que descobriram a doença, como a Yane, que sofre bastante com muitos sintomas. Dores difusas em toda parte do corpo. Eu não tenho aquele sono, às vezes eu nem consigo dormir, muito insônia. E quando eu durmo, parece que eu não dormi nada. Mas quais os tipos de tratamento? Mande sua pergunta e participe. Um especialista vai responder tudo. É AB Saúde, é no AB1, é aqui na Asa Branca. AB Saúde é amanhã e agora é AB Esporte que está chegando. Hoje é dia de estreia do Maguari na Copa do Brasil. Quem traz essa informação importante para a gente é Matheus Antunes. Matheus, boa tarde para você. Data histórica, né? Jogo histórico aí, primeira vez que o Maguari participa de uma competição nacional. Quais as novidades para essa partida? Pois é, Eliakim, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo ligado no nosso AB1. A cidade de Bonito está se preparando para continuar a festa, apesar de ser quarta-feira de cinzas. Hoje tem Maguari contra a Laguna do Rio Grande do Norte. Esse jogo está previsto para começar às 16h30 no estádio Arthur Tavares, lá na cidade das Cachoeiras. Vamos dar uma conferida na matéria de como vêm as equipes para o duelo. A semana é histórica para o Maguari. O Azulão de Bonito estreia na Copa do Brasil pela primeira vez na história do clube. O adversário é o Laguna, do Rio Grande do Norte. O confronto acontece hoje no estádio Arthur Tavares e vale mais do que a classificação. Vale um bom faz-me rir, muito interessante para o Azulão. Só para terem ideia, apenas pela participação na primeira fase, cada equipe já garante cerca de R$400 mil. E quem vencer e avançar de fase vai embolsar mais R$830 mil. Fazendo uma matemática básica, fica mais ou menos R$1,2 milhão para o clube que avançar. Um valor que pode fazer muita diferença no planejamento da equipe de Bonito, principalmente pensando na disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Outra competição inédita para o Maguari em 2026. O adversário também vive um momento histórico. O Laguna é conhecido nacionalmente por ser o primeiro clube vegano das Américas, com atletas que seguem dieta 100% vegetal. E assim como o Maguari, também vai disputar pela primeira vez a Copa do Brasil e a 4ª divisão nesta temporada. Apesar do ineditismo dos dois lados, o clima do Maguari é de confiança máxima, principalmente pela oportunidade de jogar em casa e transformar o confronto em vantagem dentro e fora de campo. Além disso, o Azulão foi testado, fez grandes jogos contra o trio de ferro da capital, Náutico, Sport e Santa Cruz. Mas o confronto de hoje é visto como o mais importante, inclusive para conseguir a primeira vitória dentro de seus domínios. Com certeza é um momento marcante para todos que fazem o Maguari, né? O Maguari vai debutar agora numa competição nacional e todo mundo que está envolvido aqui no processo sabe da responsabilidade que é esse momento. Então a gente está procurando fazer a preparação da melhor forma possível para que a gente possa estender a nossa participação na Copa do Brasil o mais longo possível. O torcedor pode esperar uma equipe muito empenhada, a gente está trabalhando forte para que essa participação histórica na Copa do Brasil venha a ser feliz e que a gente possa alcançar o êxito de classificar. Vamos ficar aqui na torcida, né, por um bom desempenho do Maguari. Afinal de contas, você mostrou aí na reportagem, né, Matheus? É uma graninha boa, viu? Dá para garantir aí alguns meses de pagamento da folha salarial desse time. Exatamente, é um faz-me rir bom que o Maguari precisa justamente para investir mais também para a Série D, para a 4ª divisão. Ele aqui, a gente recebeu, antes de entrarmos ao vivo, os valores dos ingressos do duelo. Torcedor bonitense, R$40 o valor do ingresso inteira e meia entrada é 20 para conferir o Azulão hoje diante do Laguna. Mesma coisa para o torcedor que for comparecer na torcida visitante, 40, 20. Os ingressos estão sendo vendidos na bilheteria do estádio Artuzão e é um convite para a torcida do Maguari estar presente nesse jogo importante do clube na temporada, como a gente falou, muito importante para o bolso cheio para poder pagar não só o salário dos jogadores e trazer jogadores mais experientes para disputar a 4ª divisão. Vou ficando hoje por aqui, meu amigo Eliakim, pessoal de casa. Forte abraço para vocês. A gente vai estar acompanhando hoje, inclusive, trazendo essas informações diretamente lá do GE Caruaru e região. Nosso repórter Franklin Portugal vai estar fazendo essa cobertura do jogo e à noite a gente traz as informações desse confronto. Forte abraço, meu amigo Eliakim. Até a próxima. E amanhã aqui no AB1 a gente mostra também como é que foi essa partida. Abraço para você, Matheus. Até a próxima.
Último intervalo no AB1 de hoje. Na volta a gente mostra a despedida do carnaval no Recife. No Marco Zero da capital teve show de Elba Ramalho e também de Alceu Valença. E ainda uma reportagem sobre turismo no sertão. No município de Flores, a produção de cutelaria, que é a arte técnica de fabricar instrumentos de corte como facas, é repleta de histórias passadas por gerações. 12h, 40 minutos, o AB1 volta já. A AB1 está de volta, 12h, 42 minutos. Agora a gente tem uma reportagem sobre turismo no sertão. No município de Flores, a produção de cutelaria, que é a arte e técnica de fabricar instrumentos de corte como facas, é repleta de histórias passadas por gerações. Essa produção local acabou virando roteiro para turistas conhecerem mais sobre esse tipo de trabalho. Estamos em Flores, no sertão do Pajeú, distante cerca de 380 quilômetros de Recife. Segundo o último censo do IBGE, o município tem 22.612 habitantes. Pessoas que trabalham em inúmeras atividades, como no serviço público ou comércio. Mas é em comunidades da zona rural que a cidade de pequeno porte abriga verdadeiros talentos em uma arte muito valorizada nos dias de hoje, a cutelaria artesanal. Para conhecer mais sobre a atividade, viemos até o sítio Jatobá dos Nunes, distante 5 quilômetros do centro da cidade. Chegando aqui, é possível ouvir um barulho que ecoa e se destaca em meio à tranquilidade da zona rural. Sinal de que os cuteleiros estão em ação. Essa é uma das oficinas mais antigas ainda em atividade. Aqui, os mais experientes são os irmãos João e José Milton, que herdaram a profissão do pai, Aureliano. Os irmãos são a segunda geração de cuteleiros da família. Depois, ainda veio a terceira geração, representada por Erivanildo, e a quarta geração, com Vinícius e Everton. Zé Milton lembra como foi aprender a arte com o pai. Meu pai noivou com minha mãe aqui nesse lugar, então era do Saco do Romão, e chegou aqui, namorou, casou e formou uma família. Aos 8 anos eu já comecei a brincar e fazer alguma coisa que dava sentido. Aí eu vi que tinha que dar continuidade. Então foi meu pai que começou tudo. Um trabalho que exige força, técnica, precisão e criatividade. Na cutelaria artesanal, tudo é feito manualmente. A peça de aço é aquecida no fogo alto e forjada por meio de marteladas bem precisas que dão o formato da peça. Depois, ela é lixada nessa máquina. Por último, vem a produção do cabo, que pode ser feito de materiais mais simples e recicláveis, como cano de PVC, até outros mais regionais, como chifre de boi. Resultado, peças únicas, com preços variados. A mais barata, a tradicional faca, muito utilizada nas cozinhas, custa R$ 60. E os modelos mais trabalhados, feitos especialmente para colecionadores, como esse longo punhal, que lembra aqueles que eram usados pelos cangaceiros, custa R$ 1.000. Hoje, as novas gerações são responsáveis por inovar a arte da cutelaria. Trazendo novas peças, modelos diferentes, também para colecionadores, né? Que bastante gente procura, principalmente punhais para cangaço. Um trabalho com grande peso econômico, já que as famílias vivem da renda adquirida com as vendas das peças. Além dessa oficina, existem mais 4 na região. Ao todo, cerca de 12 famílias trabalham com essa atividade. Uma delas é a de Adiel. Ele também aprendeu a arte com o pai, aos 8 anos de idade. E com a ajuda das redes sociais, consegue hoje vender suas peças para vários lugares. Hoje eu sustento meus filhos quando não está chovendo, para a gente mexer na agricultura, não saio para fora, trabalho aqui na cutelaria. Tempo que aparece a chuva, a gente planta uma roça, cria um animal
Mas não, fora o período da chuva, é aqui, eu não saio para fora para trabalhar. E suas peças, você vende elas para onde hoje? Eu vendo para o Brasil todo. Já cheguei a mandar para fora do Brasil algumas. Não vendo nas feiras, geralmente eu entrego aqui em casa ou ponho no correio, eu não mando faca minha para terceiros. Vendo mais diretamente. Eu faço 10 peças por semana, 2 facas por dia. Essa é a produção. O trabalho une arte e função. Resulta em muito mais do que um simples utensílio de corte. As facas se transformam em peças de colecionador com alto valor sentimental. E todo esse processo com esse valor agregado interessa e chama a atenção de quem nunca viu uma produção de faca artesanal de pertinho. E foi justamente essa curiosidade popular que trouxe mudanças significativas no dia a dia dessas pequenas oficinas do sertão, já que agora o local de trabalho desses artesãos virou rota de turismo. As cutelarias aqui no município de Flores existem há décadas, não é? E a gente vem acompanhando há vários anos e despertou, né, essa ideia, esse interesse da gente formalizar uma parceria junto ao Sebrae para estruturar, para receber o turista aqui nessas cutelarias, que nos chama a atenção por ser um espaço, né, onde vários irmãos, filhos, avós, né, foi um saber que foi passado de geração para geração. Então, vale a pena a gente investir. O passeio foi batizado de Rota dos Ferreiros, nome usado pelos populares para identificar quem trabalha com cutelaria. O passeio faz parte de uma rota maior, Caminhos do Ferro, Fogo e Cangaço, onde, além das cutelarias, turistas podem conhecer locais ligados à história de Lampião. Foi um processo, né, de construção com muito planejamento. Em 2025, o Sebrae junto à Prefeitura firmaram um acordo de parceria que teve como foco principal, né, a identificação e o diagnóstico de quais seriam, vamos dizer assim, o comércio turístico que poderia ser alavancado aqui em Flores. E aí esse acordo de parceria contemplou o diagnóstico dos pontos turísticos, né, quais eram os pontos de comercialização, os principais produtos e serviços, a infraestrutura que poderia, né, ser disponibilizada ao público. A partir disso foi construído, né, o mapa turístico da cidade, que traz um pouco dos roteiros, que aí foi onde surgiu o roteiro, né, Ferro, Fogo e Cangaço, que é um dos 3 roteiros turísticos. Esse é o primeiro roteiro teste, tem mais 2 e mais 2 trilhas que foram construídas dentro desse plano turístico do município, que tem aí previsto diretrizes até de 2025 até 2030. Então é um plano de longo prazo, né, médio e longo prazo, para intensificar o trabalho do turismo em Flores. Na rota, grupos podem conhecer as oficinas de cutelaria e acompanhar todo o passo a passo da produção. E, inclusive, auxiliar, emprestando um pouquinho de força para a fabricação de uma peça. Eu nunca tinha pegado num ferro para bater, para fazer uma faca. E hoje eu estou aqui com essa experiência para produzir uma faca. Já produzi a minha, já vou levar já. Além das oficinas, é possível também visitar o Museu Orgânico Mestres Artesãos, que fica em outro sítio, Saco dos Henriques, a 3 quilômetros de distância. O local guarda dezenas de peças de ferro, como facas, bacamartes e diversas ferramentas para trabalho no campo, fabricadas na década de 1930 por um dos primeiros ferreiros da comunidade, Raimundo Vieira dos Santos. Hoje, quem cuida do local são os filhos. Rita afirma que o museu é uma forma de honrar a memória do pai e guardar a história do início da atividade na região. Quando ele adoeceu, não pôde mais trabalhar, aí a família guardou todas as ferramentas, todos os instrumentos de trabalho que ele usava aqui na oficina. Porque foi a forma de papai criar a gente. Ele nos criou sempre com esse cuidado, esse zelo de sempre guardar as lembranças. E como ele trabalhou para criar todos nós na oficina, como ele era agricultor, mas também trabalhava
como ferreiro, ele tinha esse ofício e era com que ele sustentava a família. Aí a gente achou por bem guardar essas lembranças. O guia de turismo que acompanha o grupo, João Neto, conta que a arte de trabalhar com ferro ganhou ainda mais força na época do cangaço. Os ferreiros, principalmente aqui no município de Flores, em alguns locais foram fabricados alguns punhais que foram utilizados tanto por volantes, né, a polícia da época, quanto por cangaceiros, né? E ainda hoje se permanece essa grande importância, né? E essa ligação, que alguns punhais que ainda são feitos pelo ferreiro, ainda são réplica dos punhais que eram produzidos ainda na década de 20, na década de 30. A gente não pode ficar tão isolado, né? Tem que ter, eu acho que, expandir, né? Para poder o pessoal ver o nosso trabalho, né? Que é um trabalho muito antigo, né? Pedro tem uma pousada no centro da cidade. Ele está ampliando a quantidade de leitos, visando o aumento da demanda. Estamos ampliando a nossa pousada, aumentando mais 2 apartamentos com novos leitos, 6 leitos no total, para a gente poder trabalhar também com mais tranquilidade e oferecer mais conforto para os turistas que por aí virão. Beneficia até quem tem empreendimentos fora da cidade. Isabel tem uma agência de turismo em Caruaru. Ela ficou sabendo da rota e veio conhecer tudo de perto. Montando uma rota de turismo de experiência, com ferreiros, que é tão típico daqui do sertão. É uma atividade, inclusive, que precisa ser valorizada. É uma atividade, inclusive, que ainda guarda toda a tradição de bater e expandir o metal na bigorna. Então, a gente ficou maravilhado com esse roteiro. Tradição, cultura, turismo, economia no sertão do estado. Para voltar a falar de carnaval, foram dias intensos, com forró, brega, samba. E quando chegou a hora da despedida, o frevo reinou no Recife. Já com saudades, adultos e crianças aproveitaram o carnaval até o último minuto. Não diziam que de tarde a Praça do Arsenal é das crianças? Sim, e elas vieram bater o ponto nesta terça, se despedir do carnaval. Quando a hora foi avançando, os adultos foram se misturando. A gente chegou aqui no começo da tarde, 3, 4 horas, e hoje é sem hora. Hoje a gente quer aproveitar tudo, todos os polos. Polo principal, Marco Zero, que hoje tem o frevo raiz. A nossa cultura hoje está aqui para fazer o arrastão do frevo e encerrar. Vai ficar até lá? Até o arrastão do frevo. O bairro do Recife foi ficando mais e mais animado. Para aproveitar tudo que eu não aproveitei nos outros dias, Bastante luta, mas hoje eu vim aproveitar o carnaval de fato aqui em Recife, que é o maior carnaval do mundo para mim, o de Recife e o de Olinda. Então, vim aproveitar aqui com meus familiares, que não tem jeito melhor de aproveitar. A Rua do Bom Jesus, já sabe, lotada. Um monte de gente querendo eternizar tudo em fotos tiradas com celular. A noite pela frente estava prometendo. Uma noite onde sim, cabiam sonhos e planos bem ousados. E feita sob medida para todo mundo se despedir da melhor maneira do frevo. Passar a noite, curtir com meu esposo, com minha mãe, que está aqui também comigo. O plano é esse. Não cansou não, foi? Nada. Por mim, eu passava um mês todinho. Nada de canseira, gente. Essa semana a gente curtiu muito Olinda, pegou muito bloco legal e essa noite a gente quer fechar o carnaval com chave de ouro. Então a gente decidiu vir ver a Apoteose Carnaval, ver o show de Elba, ver o show de Aceu, ver o show de Spock e no final ir pro arrastão do frevo e encerrar o carnaval mesmo da forma mais bonita que tem, sabe? Com o nosso frevo, com a nossa cultura. 7 horas, pronto. Contagem regressiva para o primeiro show do Marco Zero. Nina Queiroga chegou trazendo aquelas músicas que nunca podem faltar no nosso carnaval. Essa cidade vai tremer com a gente agora! E chamou diversos convidados para o palco. O Marco Zero já estava cheio quando começou o segundo show, de Geraldo Azevedo. E tinha muito mais pela frente. Pois é, teve muito mais mesmo. A gente vai conferir agora as atrações que encerraram a festa. Quem ficou pelo Marco Zero do Recife ainda pôde acompanhar o show de Elba Ramalho.
Com a bandeira de Pernambuco, Elba declarou todo o seu amor e respeito ao nosso estado. A paraibana exaltou o nosso carnaval, cantando os grandes sucessos e fazendo todo mundo dançar. Depois foi Alceu Valença que trouxe toda a energia para o povo continuar brincando. No palco, muito frevo e a tradicional animação de carnaval. E para encerrar a noite, Maestro Spock e o Orquestrão. E o povo acompanhou até os últimos acordes do Carnaval 2026, já na saudade e contando os dias para a festa do ano que vem. Contagem regressiva para o Carnaval 2027. Em Bezerros ainda tem folia hoje com o tradicional bacalhau do Lula Vassoureiro. Bora voltar ao vivo para lá com Franklin Portugal. Franklin, você estava ontem em Pesqueira, né? Filou lá uma feijoadazinha lá do Bloco do Rolamento. Agora tá aí no bacalhau. O negócio tá bom para você, não tá? Bacalhau, com certeza. Ele aqui, o clima de muita festa aqui, ó. Para convidados dos preparativos do bacalhau do Lula Vassoureiro, olha só, essa galera toda aí, ei! Olha aí, galera toda aqui, convidados, já experimentando previamente um pouco do bacalhau, mas a distribuição, como é tradicional, vai acontecer só mais tarde, né? Lá para as 7h30 da noite é que vai acontecer a distribuição do bacalhau do Lula Vassoureiro. Edivaldo Coelho mostrando aí. Eu já vou chegar aqui, Edivaldo, pro Zé Antônio, que é o sobrinho de seu Lula Vassoureiro. Zé Antônio, como é que estão as expectativas aí nesses preparativos? A distribuição que vai ocorrer então mais tarde, né? Desde 5 horas da manhã que a gente está aqui distribuindo um pirão para todo mundo de bacalhau, feito pela minha mãe e minhas tias. E hoje, em especial, depois de mais de 14 anos, uma prefeita na cozinha comigo aqui. Está participando, está acompanhando a prefeita Luciane Laurentino. E comendo pirão, viu? Que eu não sou besta. Vocês deveriam estar aqui com a gente, viu? Mas só tem bacalhau ainda. Faz parte desse brilho cultural, né? Que junto com o carnaval. Faz sim, essa concentração que anima a gente para mais tarde pro bloco. A gente tá muito feliz e agradecido, né, Zé? Olha obrigado, as meninas, as donas do pirão estão tudo aqui, viu? Preparando a gente para viver o restinho do carnaval. Beleza, muito obrigado. E como é que tá a programação? Como é que tá a programação? Hoje, a partir das 7h30, a gente concentra na Praça São Sebastião. Às 8h30, quando o Padre 7, vamos em paz, só nos acompanhe, aí a gente acompanha, descendo o frevo, até o centro da cidade. Entendeu? Esse percurso aí, uma multidão que sempre segue. Isso, Praça São Sebastião, até lá, o QG do frevo, onde a nossa prefeita sempre prepara um ultimato maravilhoso na quarta-feira. Quantos quilos de bacalhau? Olha, eu comprei 30 quilos de bacalhau, depois de cozido passa para mais de 150, porque o que já comeu de gente aqui dá mais de 150 quilos. Beleza, e como é que então foi esse carnaval aí na visão da prefeita? O carnaval foi lindo, talvez o maior da história. Muito público, ontem a rua cheia, segunda também. Domingo foi lindo, cheio de papangu. A gente agradece a todo Fulião Bezerrense que saiu de Papangu, mantendo a nossa tradição. Parabenizar todo o time que trabalhou conosco. Tenho certeza que hoje, no bacalhau, a gente vai ficar com saudade, né, Zé? Eu já tô. Já tá com saudade. Já tô com saudade, tô me arrepiando. Obrigado, Franco. Obrigado a todos. Valeu, então, clima de muita festa aqui, portanto, para a distribuição do bacalhau do Lula Vassoureiro. Ele não pôde estar presente aqui nesse momento, não pôde estar presente, está dando uma descansada. Olha só aqui, ó, a galera que acaba experimentando. Olha como é que tá esse bacalhau aí, meu amigo. Oxe, tá filé no grau. Vem que dá tempo ainda. Sempre bom, né? Experimentar aí. Isso, o segundo ano do meu guri. E mais anos, se Deus quiser, vem por aí. Como é que é o nome? Davi Henrique. Beleza, Davi tá passando bem aqui junto com o papai. Obrigado, hein? Davi passando bem junto com o papai aqui. Então, a gente tá bem perto aqui da igreja de São Sebastião, né? Onde o pessoal montou essa estrutura para receber esses convidados. E é muito bacana, né? É o espírito do carnaval que se mantém de pé, mesmo aí com essa contagem regressiva insistente, que para muitos não é conveniente de jeito nenhum. Esta contagem regressiva para o fim aqui do Carnaval do Papangu. Então, quarta-feira de cinzas, segurando, mantendo essa tradição da galera que curte sim o bacalhau do Lula Vassoureiro. E esse bacalhau, como é que tá esse bacalhau? Eu sou desenrolado. Ele disse que não é desenrolado, só para comer, viu? Só para comer, né? Ó, como é que tá esse bacalhau? Ah, maravilha, maravilha, gostoso, gostoso. Seguindo a tradição. Cozinha da melhor qualidade, né? Isso aí, gostoso. Beleza, beleza. Muito legal, né, gente? Então, a galera aqui aproveitando
depois aí de dias e dias de muita festa aqui em Bezerros, Eliakim. Valeu, Franklin. Obrigado aí pela participação, toda essa expectativa, os preparativos para o bacalhau do Lula Vassoureiro. Eu estou achando que esse pratinho vai ficar para o Franklin, viu? Já comeu a feijoada lá em Pesqueira, vai filar agora o bacalhau. Ah, não é para o Franklin não, mas com certeza o Franklin vai aproveitar. Não tenha dúvida disso. Valeu, um abraço aí para o pessoal de Bezerros. Obrigado pela participação, Franklin, aqui no AB1 também. E a gente, dessa forma, encerra o AB1 dessa quarta-feira de cinzas, agradecendo sua companhia, sua audiência ao longo desse carnaval. Amanhã, Almir Villanova tá de folga aí, né? Deve ter pulado muito frevo nessa folga de carnaval. Tá de volta aqui ao comando do AB1. Ótima tarde para todo mundo e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.